Quantas vezes você já acordou com a sensação de estar esgotado, mesmo depois de uma boa noite de sono? Quantas vezes você cumpriu cada meta, entregou cada resultado, sorriu para o seu time? Mas por dentro sua alma estava exausta. Se eu te dissesse que talvez o problema não é o peso da sua rotina, mas o silêncio da sua alma. Hoje, aqui nesse episódio, nós vamos falar sobre o que acontece quando a rotina cala o grito da alma. Quando você entra num modo automático de fazer e começa a perder sensibilidade do sentir, do conectar, do existir. E eu já quero aqui te dizer algo. Se esse tema te toca, é porque Deus quer te alinhar de volta com aquilo que de fato e verdadeiramente é essencial para a tua vida. Porque o barulho do mundo ele é alto demais e às vezes é preciso calar para ouvir o que a alma está tentando dizer. Só que antes de mergulhar nisso tudo, deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Eu sou Cristiane Oliveira, aqui do canal Minha Vida Cris, e aqui eu ensino líderes, empresários e profissionais a crescerem com propósito, com fé e com resultado. Então já aproveita, deixa seu like, comenta aqui embaixo, minha alma precisa respirar. E se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo que une ciência, fé e liderança para te levar a um próximo nível. E agora sim, vem comigo, pega papel e caneta, porque hoje a gente vai falar sobre o que o dinheiro não compra, o que o sucesso não preenche e o que só a verdade pode curar, transformar. Bem-vindo ao episódio 18 da série 28 Chaves para uma Vida Lucrativa e Extraordinária. E o tema de hoje é, preste atenção, quando sua alma está gritando, mas a sua rotina te cala. Olha que interessante, a alma que grita no silêncio da performance. A alma que grita no silêncio da performance. Olha que interessante. Líderes, empresários, gestores, todos nós em algum momento calamos diante das armadilhas da performance. Aquela sensação de que se a gente parar, tudo vai desabar. De que a empresa depende de mim, de você, o time depende de mim, de você, a família depende de nós. Mas a pergunta é, e quando foi a última vez que você parou para depender de Deus? Eu já acompanhei centenas de líderes empresários. E sabe o que eu mais vejo? Gente excelente no fazer, mas analfabeta no sentir. Eles sabem construir metas, mas não sabem decifrar o próprio coração. E isso é muito perigoso. Porque o que você não sente, você não cura. E o que você não cura, você repete até que destrua tudo o que você construiu ou você vem construindo. Tem líderes aqui que estão adoecendo sorrindo. Executivos com burnout emocional, empresários em crise de ansiedade, pastores em colapso interno e todos com o mesmo discurso. Eu não posso parar, eu não tenho tempo para mim, é só mais uma fase. Mas Cris, deixa eu te contar, nenhuma alma aguenta ser ignorada por tanto tempo. Sua alma está gritando, mas a rotina grita ainda mais alto. E você sabe o que é isso? É o ruído da sobrevivência. E ele disfarça de produtividade, fazer. Você se torna um líder tarefeiro. Segundo a neurociência, o cérebro humano ele interpreta o excesso de tarefas e notificações como pequenas doses de perigo constante. O sistema límbico ele entra em modo de alerta, liberando cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando esse nível se mantém alto por semanas, você começa a viver uma guerra interna entre corpo, mente e alma. E é por isso que, mesmo dormindo, você que está do outro lado acorda cansado. Mesmo vencendo, você se sente vazio. Mesmo conquistando, você se sente sozinho. E sabe o que é mais perigoso? Você começa, a achar isso normal. Você chama o cansaço de rotina. Você chama o silêncio da alma de foco. E você chama o distanciamento emocional, meu Deus, de produtividade. Mas tudo isso é uma anestesia. E anestesia prolongada, olha para mim, vira paralisia. É isso mesmo que você está ouvindo. Vamos entender agora, de forma bem prática e científica, o que acontece dentro de mim e de você quando a nossa alma entra em silêncio e a nossa rotina assume o controle. Eu quero te explicar algo que talvez mude completamente a forma como você se vê. Vamos lá.
O cérebro humano, ele é extraordinário. Ele foi criado para te proteger. E quando você vive um período prolongado de tensão, prazos, pressão e cobranças, sejam externas ou internas, o cérebro assim aciona um modo automático de defesa. Essa função ela é controlada principalmente pelo sistema límbico, responsável pelas emoções básicas e pelo instinto de sobrevivência. Quando o córtex pré-frontal, que é a região da lógica, começa a ficar sobrecarregado, o corpo entende: estamos em perigo, e começa a liberar cortisol, adrenalina e outros hormônios que te deixam em estado de alerta constante. E o que acontece quando esse alerta nunca desliga? Você vive como se estivesse o tempo todo prestes a apagar um incêndio. É o líder bombeiro. Mesmo que o foco nem exista mais. E o problema é que o corpo sábio, que o corpo ele é sábio, mas a alma, ela sente primeiro. E a alma começa a enviar sinais: insônia, instabilidade, falta de prazer, ansiedade sem motivo, cansaço que não passa, crises de choro no carro, irritabilidade. Mas como a rotina grita mais alto, você ignora o grito da alma e disfarça com mais café, mais reunião, mais meta, mais esforço. Meu Deus. E aí vem o engano. Quanto mais você faz, menos você sente. E quanto menos você sente, mais vazio se torna. E aí você pergunta: mas Cris, o que eu faço para interromper esse ciclo? Olha para mim. Você precisa aprender a reconhecer o cansaço emocional antes que ele vive colapso existencial. Não é fraqueza não, é inteligência emocional. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu acompanhei um empresário, um CEO de uma grande empresa. Ele vivia 14 horas por dia em modo automático. E ele me dizia: Cris, eu não consigo mais parar. Um dia, o corpo dele parou. Colapsou numa reunião. E no hospital, ele me disse assim, chorando: eu descobri tarde demais que o meu corpo gritava o que minha alma já sabia. E eu te pergunto, você está esperando o quê para parar e ouvir? Você precisa de um colapso? Precisa de uma perda? Ser uma perda? Ou você pode escolher ouvir a sua alma agora, enquanto ainda há tempo? Segundo estudos da Universidade de Stanford, líderes executivos têm até 60% mais chances de desenvolver distúrbios emocionais relacionados à exaustão do que profissionais de outras áreas. Não é sobre fraqueza não, é sobre carga, sobre responsabilidade, sobre o que você carrega sozinho. Há tempos demais. E a ciência confirma, a desconexão emocional é o primeiro sintoma da alma sobrecarregada. A rotina cala e o vazio, aquele vazio, ele literalmente começa a gritar dentro de você. Fica comigo aqui, presta atenção e vai anotando. Agora eu quero te mostrar o que acontece quando o líder ele tenta se sustentar sozinho. O que acontece, Cris, quando um líder tenta se sustentar sozinho? O líder se torna o seu próprio peso de estrutura que construiu. E quanto mais ele tenta sustentar, mais o sistema interno ele vai entrar em colapso. Você já ouviu a história de Moisés? Eu já falei, inclusive, em outros vídeos aqui. Moisés ele era um grande líder, guiava um povo inteiro, mas chegou um momento em que ele disse: Senhor, eu não aguento mais carregar esse povo sozinho. Moisés estava esgotado e Deus respondeu para ele assim: eu vou colocar o mesmo espírito que está em você sobre outros 70 homens. Deus ele não pediu para Moisés ser forte. Ele pediu para Moisés dividir o peso. E esse é um dos maiores segredos da liderança saudável. Você não foi chamado para carregar tudo. Você foi chamado para compartilhar. Propósito. Comece a olhar para você. Empresários e gestores cometem o mesmo erro. Querem ser tudo para todos. Eles confundem centralização com controle, mas controle é medo disfarçado. E medo é o maior ladrão de energia de um líder. Preste atenção. Olha esse caso. Eu vi uma empresária que tinha 38 funcionários e dizia: Cris, eu preciso estar em tudo. Cris, se eu não estiver lá, nada funciona. Qual foi o resultado? Ela não estava inteira em lugar nenhum. O time dela não evoluía, as decisões atrasavam e ela vivia, sabe como? Exausta. Quando ela aprendeu a delegar com confiança, não só o negócio cresceu, mas ela recuperou o prazer, a alegria. Ouça, quem quer sustentar tudo vai desabar. Quem aprende a confiar vai fluir. Talvez Deus ele não queira que você, que está aí do outro lado, carregue tudo. Talvez ele queira te ensinar a confiar de novo. Talvez Deus queira te ensinar a ouvir, a respirar,
a dividir o fardo antes que ele te esmague. Preste atenção. Se a tua rotina te impede de ouvir a tua alma, o teu coração, é porque o sistema ele está errado. A tua agenda precisa refletir o teu propósito, não o teu medo de perder o controle. Vai anotando aí, vai respirando. Tá fazendo sentido para você até aqui nesse vídeo? Vamos lá. Agora que você entendeu o que está acontecendo dentro de você, vamos falar de prática. Porque não só adianta reconhecer o grito da alma. É preciso criar uma nova rotina que ouça, que acolha e que respeite a voz interna. E anota aí. A primeira estratégia é reprogramar o seu silêncio. Silêncio não é a ausência de som. Silêncio é a presença de consciência. E é o momento em que você para, não para fugir da rotina, mas para se reconectar com quem você é. Simples assim. Segundo a neurociência, a mente ela precisa de pausas conscientes para reorganizar o pensamento e transformar ruído em clareza. Essas pausas ativam o modo do cérebro, o mesmo sistema que te ajuda a criar, inovar e sonhar. Mas sem pausa, o cérebro só reage. Ele não vai criar. Por isso, líderes que nunca param, eles perdem a capacidade de ter visões novas. Eles repetem o ontem, olha isso, no amanhã. Será que você está assim? A segunda estratégia é substituir velocidade por direção. Nem tudo que é rápido é eficiente. Você não precisa correr mais. Você precisa correr certo. Quantas pessoas você conhece que estão exaustas, correndo de segunda a sábado, mais que no domingo, sentem um vazio enorme? Isso acontece porque estão em movimento, mas sem sentido. E o movimento sem sentido é a mais cansativa forma de estagnação. Jesus nunca correu, mas sempre chegou a tempo. Porque quem anda com propósito não precisa de pressa, anda com direção. E aqui a terceira estratégia. Defina aquilo que é essencial. Tem coisa que é urgente, mas tem coisa que é essencial, verdadeiramente importante. E se você gastar a sua vida resolvendo urgências, você vai morrer devendo o essencial. Eu quero que você pegue agora papel e caneta e anote outra pergunta que eu vou lhe fazer. O que hoje é essencial para a sua alma, para o seu coração? Não para a minha empresa, não para o meu status, mas para a minha alma, para o meu coração. Você não foi criado para performar. Você foi criado para frutificar. E quem frutifica faz o que tem sentido, não o que tem aparência. Anota aí, quarta estratégia. Reinclua o descanso como disciplina, não como prêmio. Descanso não é preguiça, descanso é preparação. Quando Deus criou o mundo, ele descansou no 7º dia. E ele não descansou porque ele estava cansado. Ele descansou porque ele precisava estabelecer um princípio. Descanso é honra. Quem descansa, honra a Deus, o Criador. Quem não descansa, tenta ser o próprio Deus do resultado. Anota essa. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa voltar a viver de dentro para fora. Para aí. Respira comigo. Respira. Coloca amor nas minhas palavras. Respira comigo. Deixa o corpo soltar a tensão. Sinta a presença do aqui e do agora. Porque talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja ouvindo a sua alma. Ela não quer mais gritar. Ela quer ser ouvida. Quer que o ritmo da vida volte a ser saudável, humano, espiritual. E eu quero te lembrar algo. Você não é sua agenda. Você não é o seu título. Você não é a soma das suas entregas. Você é um propósito vivo. A mais exuberante criação do Criador. E quando você se realinha com o propósito, tudo volta para o lugar. A ansiedade perde a força, o sono volta, a clareza ela retorna e a vida começa a fazer sentido de novo. Ei, Deus ele não quer te parar. Deus ele quer te reposicionar. Ele quer te ensinar a andar em paz e a continuar crescendo sem perder a alma do caminho. Porque sucesso que custa a alma é caro demais. E a paz que vem de Deus, ela é um lucro eterno. É simples entender sobre isso. Hoje
eu quero declarar sobre a tua vida, sobre você que é líder, empresário, pai, mãe, profissional. Eu quero declarar que o Senhor te traga de volta ao ritmo da graça, que a sua alma ela encontre descanso em meio à sua rotina e que a sua mente ela aprenda a obedecer à tua fé e não ao teu medo. Eu quero dizer para você que hoje algo novo começou dentro de você. E quando a alma volta a falar, a vida volta a fluir. E se essa palavra, se esse conteúdo te tocou, eu quero que você comente aqui embaixo. Minha alma voltou a respirar. E compartilha com alguém que está forte por fora, mas cansado por dentro. E no próximo episódio da série 28 Chaves para uma Vida Lucrativa e Extraordinária, nós vamos falar sobre a mente do líder. Como pensar em abundância, mesmo em tempos de escassez. Ei, você que está do outro lado, você não pode perder. Já ativa o sininho, porque essa próxima chave aí vai te libertar de padrões mentais que têm travado o seu crescimento. Eu sou Cristiane Oliveira e fui chamada para despertar líderes com fé, visão e propósito. Nos vemos no próximo episódio. E até lá, ouça a sua alma, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!